Glória a Deus. Gálatas 4:4 então diz: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. O que o apóstolo Paulo quis dizer quando ele usa essa expressão plenitude do tempo? O que Paulo queria dizer com isso? Plenitude, para quem não sabe, significa totalidade. Então, quando chegou o tempo certo, a totalidade do tempo, o tempo exato, quando se completou o tempo, Deus enviou o seu Filho Jesus. Em Apocalipse 13:8, diz que Jesus, o Cordeiro de Deus, ele foi morto antes da fundação do mundo. O que significa isso? O Cordeiro ter sido morto antes da fundação do mundo. Quer dizer que antes de Deus criar todas as coisas, antes de Deus fundar o mundo, ele já sabia de antemão tudo o que aconteceria. Ele já sabia que o homem iria pecar. Ele já sabia que o homem iria desobedecer a sua regra. Por isso ele já preparou, antes de fundar o mundo, a redenção, o plano de redenção para a humanidade. Isso quer dizer o quê? Que o pecado, ao entrar no mundo, não pegou Deus de surpresa. Ele já sabia que o homem iria pecar. E ele já tinha um plano estabelecido. Aqui a equipe de louvor cantou, um plano perfeito, não é isso mesmo? Um plano perfeito, um resgate de amor. Deus providenciou tudo para o homem, antes mesmo de criar todas as coisas. Olha como Deus se preocupou conosco. Antes de criar todas as coisas, Deus já estabeleceu um plano de redenção, um plano de salvação para toda a humanidade. Um plano perfeito. Aí quando chegou a plenitude do tempo, a totalidade do tempo, quando se completou o tempo, no tempo certo, no tempo exato, Deus enviou o seu filho, e nascido de uma mulher. Eu sempre conto aqui a história da formiguinha. Por que Jesus tinha que nascer de uma mulher? Por que Jesus tinha que tomar essa forma humana? Em Filipenses capítulo 2, diz que ele, Jesus, se humilhou a si mesmo, a ponto de se esvaziar de si, deixar de ter a forma de Deus, se tornar semelhante ao homem, e foi obediente até a morte, morte de cruz, desceu até o mundo, se esvaziou da sua glória, se vestiu da forma humana, e foi obediente até a morte de cruz, para que Deus lhe desse um nome, que está acima de todo e qualquer nome. Por que Jesus teve que se esvaziar da sua glória, ele sendo Deus, Filho de Deus, Deus teve que esvaziar-se da sua glória, descer esse mundo e tomar a forma humana, tornar-se semelhante a nós. Eu exemplifico isso contando a história da formiguinha. Lembra da história da formiguinha? Se os irmãos me permitem, eu conto de novo, mais uma vez. Tem pessoas novas aqui que nunca ouviram a história da formiguinha, né? Quando o Heber, meu filho, era garotinho, uns 3 anos, 4 anos, eu brincava com ele no quintal de minha mãe, lá em São Paulo. No jardim tinha bastante formigas. E aí a gente estava brincando de formiga, né? Eu de férias, vamos brincar de formiga. Observar as formiguinhas. E naquela brincadeira de ver as formiguinhas indo e voltando, carregando folhinha, fazendo a sua casinha lá, o seu formigueiro, o Heber percebeu uma formiguinha arrastando a patinha. Uma formiguinha com a pata quebrada. Aí ele todo dramático, falou, pai, uma formiguinha com a patinha quebrada. Como que nós vamos fazer agora, pai? Ela não está conseguindo acompanhar as demais, ela ficou ali para trás, está sofrendo. Falei, meu Deus, como é que eu vou curar a patinha de uma formiga? A formiguinha é tão pequenininha, tão indefesa, minha mão tão grande, se eu for tocar nela, eu vou acabar de esmagar a bichinha. Falei, meu Deus, falei, filho, eu não sei como fazer isso. Faz alguma coisa por ela, pai. Faz alguma coisa, ela vai morrer ali, sozinha.
sem as outras. Falei, aí ele mesmo falou, pai, eu tive uma ideia, vamos pegar uma outra formiguinha, do tamanho dela, vamos colocar junto com ela, e essa formiguinha vai tratar ela, vai cuidar dela, com certeza, se for preciso pegá-la no colo, nas costas, arrastar, levar para o formigueiro, para ela receber um tratamento, ela vai fazer. Vamos fazer isso, pai? Falei, legal, filho, que ideia brilhante, maravilhosa. E aí, com todo cuidado, fomos arrastando uma outra formiguinha, perto daquela que estava machucada, e por incrível que pareça, a formiguinha sã começou a dispensar cuidados para com aquela formiguinha ferida. E pasmem, foi o que exatamente ele tinha previsto. Ela foi arrastando a outra formiguinha até lá para dentro do formigueiro, para que ela pudesse receber um tratamento especial. Aí, ao voltar das férias, eu já tinha uma pregação. Falei, olha, gente, quando a Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou, deu o seu Filho único gerado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, foi exatamente isso. Imagine, nós, seres humanos, como pequenas formiguinhas, Deus, na sua grandeza, na sua majestade, na sua onipotência, como é que Ele poderia se relacionar conosco? Homens finitos, frágeis e humanos. Como? Como Deus poderia tratar conosco? Se tornando semelhante a nós, igual a nós. Deus, ao enviar o seu Filho Jesus para este mundo, para curar as nossas feridas, sim, porque em Isaías 53 diz que Ele foi ferido pelas nossas transgressões, Ele foi ferido para curar as nossas feridas, para nos tratar. Então Deus, ao enviar Jesus a esse mundo, fez exatamente aquilo que nós fizemos com a formiguinha, colocando uma outra, igual a ela, do lado dela, para cuidar dela. Deus enviou o seu Filho, trouxe Ele a este mundo, para tratar de nós, para nos curar a nossa ferida feita pelo pecado, tratar conosco, para que nós pudéssemos sermos trazidos novamente a Deus, à comunhão com Deus. Então foi exatamente isso que Deus fez conosco. Colocou um outro semelhante a nós, vindo dele próprio, para que ele pudesse cuidar de nós, tratar-nos, curar as nossas feridas. E a Bíblia diz, nesse capítulo 4 de Gálatas que nós lemos, que ele fez isso na plenitude do tempo, na totalidade do tempo, no tempo certo, exato. Naquele tempo em que o calendário recebeu o número de ano 1 da era cristã, Anno Domini, ano 1 da era cristã. Naquele tempo, querido, para os irmãos terem uma ideia o que era a plenitude do tempo, a totalidade do tempo, naquele tempo, quem estava governando a totalidade do mundo era o Império Romano. O Império Romano tinha por lema, eles adotaram a paz entre as nações, era chamada Pax Romana. Eles davam uma certa liberdade para os povos. E foi através desta liberdade que o mundo veio a conhecer Jesus, uma liberdade entre aspas. Naquele tempo do Império Romano, o idioma universal, como hoje nós temos o inglês, que é considerado uma língua universal, naqueles dias do Império Romano, a língua universal falada era o grego. E isso facilitou a propagação do Evangelho. Naquele tempo, os romanos, eles gostavam de abrir estradas. Daí surgiu o ditado, quem tem boca, vai a Roma. Tem uma certa, uma dupla interpretação desse ditado. Alguns acreditam que esse quem tem boca vai a Roma era o seguinte, bastava você falar, eu quero ir a Roma.
qualquer estrada que você pegasse, em qualquer canto do mundo naqueles dias, afinal o mundo era pequeno, o mundo conhecido era o antigo continente europeu. Então qualquer estradinha que você pegasse ali em qualquer lugar, iria levar até o centro de Roma, porque eles tinham por hábito abrir estradas para qualquer parte do mundo conhecido. Então tudo isto fez com que, quando Jesus viesse ao mundo, houvesse a facilidade para a propagação das boas novas, para a disseminação do Evangelho. Uma língua que era considerada idioma universal, o grego, estradas abertas para todos os lados, por onde os discípulos, os apóstolos, puderam viajar levando a mensagem do Evangelho, e havia uma certa paz, que fazia com que a mensagem também pudesse ser levada, atravessando as fronteiras, indo tanto em Jerusalém, como Judéia, Samaria, e até aos confins da terra, como foi a ordem dada por Jesus em Atos 1:8. E outra coisa, queridos, quando Jesus veio a esse mundo, o mundo ansiava por uma resposta para as suas crises existenciais. Você talvez já deve ter ouvido falar de Sócrates, Platão, Aristóteles, os filósofos que viveram alguns anos antes de Cristo. Eles tinham várias perguntas, vários questionamentos. Por exemplo, quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? O que eu estou fazendo nesse mundo? Qual o sentido da vida? Em que acabará isso? O que levará a tudo isso? Eram questionamentos que os filósofos faziam e refletia aquilo que a humanidade estava se perguntando, se questionando. Então, na plenitude do tempo, na totalidade do tempo, no tempo exato, no tempo certo, Jesus veio a esse mundo, trazendo a resposta aos questionamentos, aos anseios da mente humana. Então Jesus veio na época certinha, que o mundo ansiava por uma resposta de todas essas perguntas, uma resposta a todas essas perguntas. Jesus veio ao mundo no tempo em que o cenário, o campo estava preparado para que ele pudesse transmitir as boas novas e essas boas novas pudessem ser levadas ao mundo inteiro. Então isso que quer dizer a expressão que Paulo usa em Gálatas 4:4, que ele chama de a plenitude dos tempos, a totalidade dos tempos, o tempo certo, o tempo exato. Jesus veio a esse mundo no tempo certo. E na sua vida, com certeza, Jesus está vindo no tempo certo. Na hora certa, na hora que você já está se questionando, ou estava se questionando, meu Deus, qual o sentido da minha vida? Para onde vai a minha vida? O que eu vou fazer da minha vida? Qual o sentido de tudo isso? Jesus entrou na minha vida exatamente no momento em que eu estava me questionando isso. Quem sou eu? De onde vim? Para onde eu vou? Qual o sentido de tudo isso? Muitas vezes eu me via como que um hamster girando numa rodinha, e a vida não tinha sentido para mim. Mas Jesus entrou na história da minha vida, mudou a história da minha vida em antes dele e depois dele. Ele fez um AC/DC na minha vida, antes dele e depois dele, e trouxe o real significado para a minha vida. Eu quero dizer que no tempo certo, Jesus entra na sua vida e promove essa transformação. Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei. Ele nasceu no tempo da lei, a lei ainda vigorava, mas ele nasceu exatamente debaixo da lei para redimir, para libertar, para nos tirar debaixo do jugo da lei. E olha só, para quê? Para que recebêssemos a adoção de filhos. Olha só,
Nós que não éramos filhos, passamos a receber a adoção de filhos. Em João 1,12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Se você crê no nome do Filho de Deus, se você crê em Jesus, você recebe a Jesus na sua vida como seu Salvador, você passa a ser filho. É errado dizer que todos nós somos filhos de Deus. Não somos. Todos são criaturas de Deus, mas a partir do momento em que recebe Jesus na sua vida, passa a ser filho de Deus. E filho por adoção. Agora, se você não sabia, no ordenamento jurídico, o filho adotivo tem os mesmos direitos do filho legítimo, principalmente no que diz respeito à herança. E olha só o que diz a conclusão desse versículo: assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, também Deus o tornou herdeiro. Olha só, então, juridicamente, o filho adotivo tem os mesmos direitos do filho legítimo, inclusive na divisão da herança. Então, todos nós que recebemos a Jesus, que recebemos a adoção de filhos, nós somos chamados co-herdeiros com Cristo, ou seja, herdeiros de todas as coisas com Cristo. Aí quando você vê a obra que Cristo efetuou na cruz, o que ele conquistou? Tudo Jesus conquistou através da sua morte na cruz. Ele se tornou herdeiro de Deus e nós co-herdeiros com ele. Portanto, já não somos mais escravos. Aí ele nos deu o seu Espírito. Olha só que riqueza desse texto. Porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. Gente, isso é forte demais. Sabe o que você tem no seu coração? Você que é salvo, você que já recebeu a Jesus, se arrependeu dos seus pecados, você tem o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Gente, é forte isso. O Espírito Santo que levantou Jesus dentre os mortos é o mesmo que está aí dentro do seu coração. Acho que você não entendeu. O mesmo Espírito que levantou Jesus dentre os mortos, ressuscitou da tumba fria, está aí dentro do seu coração. Espírito de vida, Espírito de poder, Espírito de ressurreição. Você sabe o que é isso, queridos? Se você não sabe, o maior problema para o homem era a morte. O homem podia vencer qualquer coisa. Não diz a conhecida ilustração da Bíblia, que o vento se gabava de ser o elemento mais forte. Veio a montanha, parou o vento. Aí a montanha disse: e aí, vento, você não é páreo, ninguém é páreo para mim, ninguém destrói uma montanha. Veio o homem, derrubou a montanha por terra, aniquilando toda aquela altivez da montanha. Aí o homem se gabou: ninguém é páreo para mim, eu derrubei a montanha que parou o vento. Mas antes disso, o sol já tinha se gabado, dizendo que ele era o elemento mais forte. A nuvem ocultou o sol, e aí a nuvem se gabou de ser mais forte do que o sol. Mas aí foi aí que o vento entrou em ação e dissipou a nuvem. E o vento foi derrotado pela montanha, que respectivamente foi derrotado pelo homem. Agora o homem se gaba: quem me vencerá? Vem a morte, derrota o homem. E aí a morte diz: ninguém é páreo para mim, eu sou mais forte do que todos. Mas aí veio Jesus de Nazaré, veio um varão da Galileia, forte, venceu a morte e disse: ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó morte, onde está o teu poder? Eu venci a morte, eu venci a morte, eu venci a morte, aleluia! E porque ele venceu a morte, nós também venceremos. Mas
Qual a certeza que você tem disso, pastor? Ora, se o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos está em nós, precisa dizer mais alguma coisa? Nós também já vencemos a morte. Quem pode vencer o Espírito de Deus? Quem pode vencer o Espírito de Deus? Quem pode ser mais forte que o Espírito de Deus? Quem pode? A morte? Não pode. Ninguém. Então nós somos vencedores, não vencedores, mas mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo, que nem a morte, nem a vida, nem altura, nem profundidade, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem quaisquer outra criatura há de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O que nos separará do amor de Deus? Será fome, a nudez, perseguição, perigo, espada? Nada, porque eu estou bem certo que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, mais do que vencedores, mais do que vencedores, muito mais do que vencedores. Queridos, derrota essa tristeza que está dentro de você, essa angústia, essa depressão, porque você não tem o espírito de fraqueza, você tem o espírito de força, você tem o espírito de vitorioso, espírito de vencedor, de vencedora, amém? Manda essa tristeza embora, manda esse espírito de derrotismo embora, manda esse espírito de fraqueza embora, mande essa voz que está dizendo no teu coração, no teu ouvido, você não vai conseguir, não vai dar em nada, não vai dar certo, desista, volte para trás, não tem como, é muito forte para você, não tem como. Cala essa voz dentro de você, porque você tem nada mais, nada menos dentro de você, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Amém? Então, queridos, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho Jesus, para que Ele pudesse nos redimir da lei, para que não mais fôssemos escravos, mas recebêssemos a adoção de filhos, e temos esse Espírito que em nós clama, e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e Ele clama, Abba, Pai. Sabe o que quer dizer essa expressão no original grego? Papai. Abba quer dizer pai. Pai, pai. Então é como se fosse pai, pai. Ou, no nosso português, papai. O Espírito de Deus habitando dentro do nosso espírito, nos dá essa ousadia, esse poder de dirigirmos a Deus, o chamando de papai, paizinho. Isso quer dizer Abba, Pai. Nós não precisamos nos dirigir a Deus com aquela eloquência, formalidade toda. Ó, soberano, altíssimo, sublime, eterno, poderoso, distante Deus. Não, nós podemos dizer, papai, paizinho, Abba, Pai. Agora, antes do culto, eu estava chateado, angustiado com uma situação. Falei, Senhor, quero ver essa situação mudar antes de começar o culto, Pai. Se Tu está comigo, Pai, mostra, Pai. Através dessa situação, antes do culto eu quero essa resposta. Não deu outro. Não deu outro. Não precisei abrir a boca, não precisei falar nada. Quando eu vi, a situação estava resolvida. Falei, obrigado, Pai, porque eu sei que Tu me ouve. Mas eu queria ter essa certeza maior, para que eu pudesse me sentir mais seguro. Uma provinha boba, né? Boba, pode ser boba aos olhos das pessoas, mas para mim valeu muito. Uma provinha para Deus me mostrar que está comigo. Está me ouvindo, Pai? Está aí? Tá? Não estou fazendo minhas orações em vão? Não. Está atento? Tá. Então, é isso que eu quero. Essa situação mudada antes do culto. Aí, beleza, aconteceu exatamente como eu pedi. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho,
Deus também o tornou herdeiro. Olha, queridos, hoje, quando o mundo comemora o nascimento de Cristo, eu quero que você saia daqui nesta noite, não mais com a mentalidade de escravo, mas com a mentalidade de filho. Porque você não é escravo, você é filho. Agora eu faço a pergunta para você: por que você serve a Deus? Medo? O medo que todo escravo tem de desobedecer ao seu senhor, de ir contra o seu senhor? Ou você serve a Deus porque Ele é teu pai? E por Ele ser teu pai, você quer ter esse relacionamento de proximidade com Ele? Eu creio que todo mundo aqui que teve o privilégio de ter um pai, nunca quis ficar distante do seu pai, não é verdade? Se o seu pai era um verdadeiro pai, era um pai mesmo de verdade, você sempre quis ter proximidade com o seu pai, não é verdade? Você se sentia protegido, amparado, seguro perto do seu pai. Se o seu pai realmente foi um pai de verdade, um pai verdadeiro. Porque tem muitos pais que não são verdadeiramente pais, né? Então, mas quando eu falo pai, pai verdadeiro, pai no sentido da palavra. Então, eu tenho certeza que você sempre quis ter essa proximidade com seu pai. Assim é quando nós somos filhos de Deus. Queremos ter esse relacionamento próximo. Queremos ter intimidade com o Pai. Nós servimos a Deus não por medo. Alguém aqui serve a Deus por medo de ir para o inferno? Se você está servindo a Deus por medo de ir para o inferno, está perdendo tempo. Não está curtindo a vida cristã. Não está gozando dos privilégios da vida cristã. Está perdendo tudo. Então, sirva a Deus por amá-lo como seu pai. E por amá-lo como seu pai, você deseja essa proximidade com Ele, cada vez maior, cada vez mais íntimo do Pai. Amém? Não por medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Não é isso que o apóstolo João disse? O apóstolo João, que era tão próximo de Jesus, ele tinha aquele relacionamento de amizade com Jesus, proximidade com Jesus. Ele falou, no amor, no verdadeiro amor não existe o medo. Ou seja, você não se relaciona com aquela pessoa com medo. Mas o verdadeiro amor, ele lança fora todo o medo. Então, a partir de hoje, se você tinha esse sentimento de escravo, oh Senhor, eu sou teu servo, eu sou teu escravo, Senhor. Não, a partir de hoje, você não é nem amigo, você é filho. Filho. Mais do que amigo, você é filho de Deus. É claro que Jesus nos chama de amigos, mas nós somos amigos de Jesus e somos filhos de Deus. Filhos do mesmo Pai. E temos o mesmo Espírito que levantou Jesus da tumba fria. Esse mesmo Espírito de vida, Espírito de poder, Espírito de amor, Espírito de moderação, Ele está em nós, para lançar de nós, lançar fora todo o medo, e nos dar segurança. A partir de hoje, comece a se relacionar com Deus, de uma forma bem pessoal, segurança das suas orações. Você não precisa criar meios, sistemas complicados para você entrar na presença de Deus, para você falar com Deus. Basta o chamar, papai, papaizinho, olha, se é verdade aquilo que eu ouvi lá no culto, durante a semana você pode fazer essa oração. Se é verdade que eu ouvi, que eu posso ter esse relacionamento de filho para com o pai, que eu posso te chamar de papai, que eu posso te conhecer pessoalmente, na intimidade. Senhor, eu quero ter uma prova. Eu quero que tu me mostre. Você pode fazer uma provinha boba como eu fiz, uma resposta simples a uma oração que podia acontecer ali antes do culto, como aconteceu. Você pode fazer essa prova, você pode fazer uma prova maior, mas eu tenho certeza que você não ficará sem resposta. Porque Deus, a palavra dele diz que Ele não despreza aqueles que Ele recebe como filhos. Ele não despreza todo aquele que Ele recebe como filho. Então você pode ter esse relacionamento
de filho. Amém? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Mas esse menino não nasceu para todos. Ele nasceu sim para aqueles que nasceram de novo para Deus. Então, vamos pensar, um menino se nos deu, mas ele se deu para quem? Para todos. Verdadeiramente Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Mas para que todo aquele que nele crê. É para todo aquele que nele crê. E aquele que crê em Jesus, nasce de novo. Nasce novamente. Tem um novo nascimento. Então o menino nos nasceu, mas nasceu para aqueles que nasceram para Deus. Nasceram de novo para Deus. Então você já nasceu de novo para Deus? Se você já nasceu de novo para Deus, esse menino, que o profeta Isaías diz lá no capítulo 9 do seu livro, ele nasceu para você. Ele nasceu para te dar uma nova vida, através do seu novo nascimento. Novo nascimento é isso, essa transformação que vem de fora para dentro, conforme diz a carta que Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 3. Ele diz que agora já não temos mais aquela velha vida, agora somos nova criatura. Primeira carta aos Coríntios 5:17 diz: eis que as coisas antigas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Essa transformação de dentro para fora significa novo nascimento. Como o próprio Jesus explicou a Nicodemos, que não era voltar ao ventre materno para nascer, mas sim deixar que a nossa vida pudesse ter uma transformação, deixar que o amor de Deus nascesse em nosso coração, para que a gente pudesse ver o mundo da ótica de Deus. Como nós cantamos aqui domingo passado, ensina-me a amar, mesmo quando só há ódio ao meu redor, me ensina a perdoar, como a mim tem revelado o teu perdão. Então isso é novo nascimento, é deixar a vida de Jesus nascer em você, assim como o Filho de Deus desceu da sua glória, foi nascer numa manjedoura, numa estrebaria lá em Belém. Ele quer nascer no nosso coração para transformar dentro de nós tudo aquilo que precisa ser transformado. Amém? Amém ou não amém? Amém. Eu creio que o recado está dado. Tinha mais coisas para falar, mas eu creio que se eu falar mais deve estragar. Eu poderia ainda citar João 7,14, aliás, João 7,40, que quando Jesus veio a esse mundo, tudo se transformou. As pessoas ficaram admiradas. Em João 7,40 foram prender Jesus. Os fariseus, saduceus, escribas, doutores da lei, mandaram prender Jesus. E quando aqueles homens, autoridades, chegaram diante de Jesus, eles ficaram pasmos. Eles não tiveram ação. Eles voltaram para as autoridades que os enviaram, sem Jesus. E aí as autoridades perguntaram: e aí? Cadê o prisioneiro que nós mandamos vocês trazerem? Eles simplesmente disseram: nunca ninguém falou como esse homem. Nunca ninguém falou como esse homem. Nosso coração foi transformado. Nós fomos lá para o prendê-lo. Mas nós ouvimos palavras inefáveis saindo da boca dele, palavras que nunca nenhum outro homem falou. E as autoridades ficaram tão irritadas que disseram: mas vocês também se deixaram persuadir pelas palavras dele? Nunca ninguém falou como este homem. Eu creio que nunca ninguém falou ao teu coração como esse homem, como Jesus está falando hoje. E a palavra de Deus diz: se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Alguém já falou o seu coração como esse homem? Esse homem chamado Jesus de Nazaré, que dividiu a história em duas partes. Antes dele,
e depois dele, que veio na plenitude dos tempos, no tempo exato, trazendo resposta às indagações dos corações dos homens. O Jesus que veio para trazer solução, trazer a paz. O Jesus que veio, nasceu para aqueles que nasceram para Ele. E todo aquele que nasce para Ele, tem esse privilégio de uma nova vida se formar no seu coração. Não mais a velha vida, debaixo de tantas incertezas, tantos medos, tantos temores. A vida de Jesus em nós nos traz a certeza que nós temos um Pai, que nós podemos chamá-lo de papai, Abba Pai, Pai, Pai. Papai, como diz uma criança, como diz a criança pequena, papai. Esse Abba Pai é interessante. É pai duas vezes, né? É pai porque nos criou e é pai porque nos adotou. Como menino. A história do menino que tinha um aviãozinho. Ele brincava com aquele aviãozinho para lá e para cá. Um dia roubaram o aviãozinho daquela criança. E ele ficou triste. Perdeu o seu avião. Um dia, passando com seu pai em frente de uma loja de brinquedos usados, ele viu o seu aviãozinho na vitrine. Ele falou: pai, o meu aviãozinho, compra ele para mim, pai. Roubaram de mim, mas ele está aqui nessa loja à venda. Compra ele para mim, pai, compra. O pai então tirou todo o dinheiro que tinha no bolso ali naquela ocasião para comprar de volta o aviãozinho para aquela criança. E quando aquela criança pegou o aviãozinho nas mãos, o segurou, abraçou e disse assim: você é meu 2 vezes. 2 vezes. Uma vez porque eu ganhei você de presente. E a outra vez porque eu comprei você. Eu ganhei você, eu comprei você 2 vezes. Nós somos de Jesus 2 vezes, do Pai 2 vezes, porque Ele nos criou e Ele nos comprou. Ele nos criou e Ele nos comprou. É por isso que a Escritura diz que nós o chamamos de Abba Pai. Pai, Pai. Porque Ele é Pai 2 vezes de nós. Uma porque Ele nos criou e outra porque Ele nos comprou. E nos comprou com preço de sangue. Preço caríssimo que Ele pagou por nós. E como que nós temos retribuído a Ele? Não podemos retribuir. É um amor tão ousado, infinito, incrível. É um amor que não se pode pagar. É um amor que não se pode comprar. É um amor que não se pode merecer. Mas foi com esse amor que Ele nos comprou com o preço de sangue. Foi com esse amor, um amor impagável, um amor ousado, que desceu da glória do céu até o profundo do abismo, para nos resgatar. Nós que nem mesmo conhecíamos, nem mesmo queríamos o conhecer, como diz aquele hino da harpa cristã, o hino 15, ó, quão cego andei perdido, vaguei longe, longe do meu Salvador, mas do céu Ele desceu, seu sangue verteu, para salvar um tão pobre pecador. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu Jesus veio ao mundo para trazer o seu Filho, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis. Mas Ele mesmo assim salvou esse tão pobre pecador. Através desse ousado amor, desse incrível amor, desse tão insondável amor que nós não compreendemos.